Pesquisadores dominam a técnica da retirada e reposição de vitalidade celular. Todavia, não têm autorização para transmitir essa informação. Pode ao menos fazer uma comparação? Sim. É como uma transmissão através de capilares sanguíneos, quase não notada pelos médiuns ou pelo enfermo. E no caso do amputado que trouxe o karma da amputação, essa informação é fruto do seu mapa kármico exclusivamente ou concorrem para tal evento fatores genéticos. Geralmente esses fatores encontram-se relacionados. O mapa kármico traz a informação de que um braço deverá ser amputado. Então o indivíduo, um dia se verá diante de uma máquina que lhe roubará o braço, de um acidente, ou mesmo simples ferida onde a gangrena torna imperiosa a amputação. O mapa genético pode influir como fator secundário. A combinação de genes nas células reprodutoras, por ocasião do reencarne, poderá estabelecer para o futuro condições que possibilitem desarmonias, deficiências, ou mesmo que concorram e possibilitem o ato traumático da amputação. Nesse exemplo, a genética do indivíduo age como fator concorrente, e não determinante, pois o que faculta a amputação é o karma. Temos ainda a considerar dois fatores. Se o indivíduo, ao reencarnar, tomou conhecimento da prova e aceitou com resignação, ou se, por outro lado, dela tendo conhecimento não aceitou, abrigando em si o sentimento de revolta e de inconformismo. No primeiro caso, o amputado ao desencarnar, passará por um processo de modelagem rápida, se condicionou-se a sentir-se amputado, readquirindo a sua normalidade perispiritual. Se ele traz a consciência de que a sua prova foi superada com êxito, não restarão sequelas em seu perispírito. Isso é possível, devido à aceitação da prova evitar o surgimento de um bloqueio mental que venha a interferir no processo de modelação do membro amputado. Nesse exemplo, pela consciência antecipada da prova e pela aceitação do traumatismo físico sem mágoas, ele se acredita diante do plano espiritual a que o seu perispírito seja recomposto logo após o pagamento do seu débito. O outro lado da questão é quando não existe a aceitação da prova, a insubmissão geradora de complexos e revanchismo. O espírito nessas condições, ao desencarnar, terá realmente aquele órgão ausente, visto ter sido ausência, fator de revolta, alimento revigorante da cristalização da própria ausência. Aqui, os técnicos utilizam recursos magnéticos retirados do fluido universal, do fluido ambiental, para a formação de um novo órgão, que se materializará quando a rebeldia do acidentado amenizar. No caso de uma perna amputada, a substituição é feita pela introdução de uma perna mecânica. Não. A perna mecânica é suposta. É uma perna que se forma, tem células, neurônios, ossos, se encaixa e não deixa cicatrizes. E sobre as sensações e impressões que os amputados sentem no órgão ausente. As sensações de calor, frio, dor, são oriundas do condicionamento mental, adquirido antes da amputação, no qual o órgão enviava estímulos ao cérebro, ocasião em que este os registrava e reagia aos seus efeitos. Quando a amputação é recente, este fato é notável, tanto por causa das terminações nervosas existentes no local da amputação funcionando como fios expostos a captarem estímulos favorecendo a recapitulação de sensações vividas, quanto pelo fato de a mente não estar acostumada ou condicionada à nova situação de ausência. À proporção que a mente aceita o fato e se prepara para atuar nas novas condições, essa sensação de existência de um membro fluídico no local do membro amputado, desaparece. Sendo o pensamento um agente modelador, o pensar e aceitar a mutilação faz regredir qualquer resquício perispiritual que ultrapasse o espaço físico onde houver mutilação, o que poderia funcionar como veículo condutor para o espírito, de alguma sensação exterior. No mais, essas sensações são passadas pelo duplo etérico ao perispírito, que as repassa ao espírito.
Como o duplo etérico após a amputação vai se extinguindo gradativamente do local, tal como acontece na morte, que o desliga do corpo para fazê-lo voltar ao reservatório universal. Essa impressão do membro vivo e inexistente tende a desaparecer com a sua dissolução. Aí então, sem esse agente condutor intermediário entre o perispírito e o corpo, cessam as sensações de fato, podendo restar lembranças dessas impressões ou sensações, que podem ser tomadas como efeitos reais, em virtude do condicionamento que aos poucos vai sendo substituído pela realidade da ausência. Podem ser retiradas células de um local do perispírito e colocadas em outro como um enxerto. Esse não é o caso. O que vai gerar a perna é o pensamento dos técnicos, com o material retirado do fluido universal e do ambiente. Não ocorre isso de tirar um pedaço. As células que se formam tomam vida, são criadas, e a perna possui sangue, nervos, vitalidade e é permanente. Finalizando, lembro, o conhecimento anterior da prova e a sua aceitação é que favorecem ao amputado físico a sua plenitude e beleza perispirituais. A reunião de estudos prolongou-se com o desdobramento de outros médiuns para observação de amputados. Encontro-me em um pavilhão onde existem inúmeros espíritos cujos perispíritos se apresentam deformados. Alguns são amsanianos, cuja doença forçou amputações e que se encontram em tratamento. O quadro é muito triste. São pernas, braços, mãos, que estão ausentes desses espíritos. Estou em frente a um rapaz que está com a perna direita amputada até o tronco. Os instrutores me pedem para ficar atenta, observando em detalhe a perna amputada, e percebo o corte que a retirou, mas, ao mesmo tempo, diviso uma perna transparente em substituição ausente. Acontece que o amputado não vê essa perna. Ela se me apresenta como um plástico sem brilho, à semelhança de uma película de ovo. É uma forma vazia. Sim. Por causa do bloqueio mental do amputado, ele não ajuda na materialização de sua perna e nem ao menos percebe a outra que é transparente. Os técnicos dizem que a perna invisível para o espírito faz parte do corpo mental, e que só em reuniões posteriores conheceremos melhor os detalhes desse corpo. Nesse instante, estão fazendo uma avaliação com o rapaz. Afirmam que ele tem a perna, mas ele não acredita. Então submetem-no a um teste. Colocam-lhe um aparelho na cabeça e observam a sua reação para com a perna ausente. Quando os técnicos afirmam que ele possui a perna, o aparelho que ele tem na cabeça emite pequenas ondas, adensando um pouco a perna transparente. Contudo, quando o amputado olha, a perna volta a ser a mesma película de antes, portanto, invisível para ele. O instrutor me leva a observar um outro amputado. É um rapaz sem o antebraço. Os técnicos estão fazendo uma espécie de hipnose. Aqui o tratamento já difere do caso anterior. Apenas colocam a mão sobre a cabeça do paciente e ele parece adormecer. Dizem então, agora seu braço está completo. Sua mão está perfeita. É incrível. Parece mágica. A mão dela está realmente se formando. O instrutor está explicando que a substância plasmadora agora usada foi retirada de nós, das plantas e do ambiente. Pediram-me para sentar, para que possam retirar do meu perispírito a vitalidade para aquele órgão faltoso. Explicam-me que eu vou ficar um pouco cansada, mas que eles vão repor o que foi doado. Estou sentindo o meu braço totalmente dormente. Observo que todo o antebraço e a mão do amputado estão se formando. Continuo sentindo dormência em meu braço, tal como se a vitalidade, a sensibilidade, houvesse sido transferida para o braço formado. Se esse espírito que teve o braço formado acordar do transe hipnótico e pensar que não tem o braço, ele se desfaz. Esse é um caso que requer terapia intensiva. Passará por isso até despertar e concluir que tem o braço. Por isso eles estão aqui separados. Todos sabem que fazem esse tratamento, uma espécie de fisioterapia.
Mesmo sabendo da possibilidade de existência do braço, suas mentes estão bloqueadas e não conseguem promover a materialização do membro amputado. Passam pelo transe hipnótico, e quando acordam, olham o membro e ele não está lá. Então, por insistência, eles vão ter que admitir que podem recompor seus membros. Sim. Muitos são levados às reuniões mediúnicas, para que incorporados, possam sentir as pernas em movimento, as mãos, que na realidade são as do médium. Isso ajuda na retirada do bloqueio existente em suas mentes. Agora iremos a um outro local, para observação de outros casos. Ponto primeiro é de um espírito que desencarnou devorado por uma fera. Esse caso é diferente daqueles pelos quais passaram os primeiros cristãos. Estes possuíam fé, eram conhecedores da vida futura, amavam a causa e já viviam semi-libertos da matéria, ainda encarnados. Por isso seus perispíritos não apresentavam após seus desencarnes nenhuma mutilação. No caso desse irmão, ele registrou muito profundamente o momento da morte, do estraçalhamento do seu corpo pela fera. Observa a cena mental que se cristalizou em sua mente. É o momento em que a onça o apanha e o retalha, como faz com um outro animal qualquer. É um sofrimento muito intenso, pois esse registro está fortemente impresso em sua mente, dificultando a ação dos benfeitores espirituais. Seu perispírito apresenta profundas marcas de dentes e unhas. O estômago e uma das mãos estão bastante roídos. Ele encontra-se sob uma redoma, para que as vibrações de intenso sofrimento não prejudiquem aos demais. Eu vejo, como se nesse exato momento, ele tivesse sido atacado. Sinto o seu sofrimento. É terrível. Na sua mente soa um grito de pavor. Esse é o motivo do seu isolamento. Não havia nele nenhum preparo para a morte. Foi pego de surpresa, apesar de já estar comprometido com esse gênero de morte. Se não fosse este, seria um outro semelhante. Ele passará por um tratamento muito demorado a fim de recompor as células consumidas. Essa reposição é tentada em trabalho quase microscópico. Os técnicos utilizam os recursos de ligamentos de células, como se realmente estivesse colando o tecido perispiritual. É engraçado como ao toque deles as células parecem recompostas. Mais uma vez enfatizam que o perispírito desse homem só está danificado devido à sua ação mental em desalinho. Por haver cristalizado o instante dramático de sua morte, deseducado que foi em vida, não encontra-se preparado para enfrentar tão delicado transe. Este irmão também poderá ser atendido em reuniões mediúnicas, para ter a oportunidade de sentir seu perispírito refeito, livrando-se de tão cruel dilema, à proporção que entenda que pode contribuir para sua cura. O médium que o atender traduzirá o inenarrável sofrimento de que ele é portador. Gritos de pavor, estertores, enlouquecimento, urros. Comovedora cena, onde a incorporação facultará uma descarga de energias doentias, no que o médium as absorverá e as eliminará, diminuindo a alta tensão e o estado de loucura do infeliz. Encostado a um corpo saudável, o do medianeiro, o paciente sentirá por instantes, e para isso o doutrinador deverá chamar a sua atenção no sentido de retirá-lo da monoideia, os órgãos em seus devidos lugares, a pele não mais mulambenta e carcomida, podendo ao apalpar-se, sentir a normalidade que perseguia, sem ter forças nem lucidez bastante para alcançá-la. O instrutor diz que isso não ocorrerá como um passe mágico. Esse pavor o seguirá por muitos anos, até que ele entenda o mecanismo da lei, a plasticidade perispiritual, o poder modelador da mente, tornando-se livre na verdadeira interpretação da afirmativa de Jesus quando disse: "Conhecerás a verdade e ela vos libertará." Traumas assim não são fáceis de curar. É possível que este paciente leve para vidas posteriores o medo de animais, fobias inexplicáveis para seus familiares, no que se refere a andar pelas matas, sustos e sobressaltos ao ouvir gritos e urros desde que não administre bem sua dor de agora.
Desdobramento. Esse caso refere-se a um espírito que desencarnou naquele acidente de avião aqui na Serra de Aratanha, quando os corpos dos tripulantes foram fragmentados e atirados nas redondezas. O instrutor afirma que alguns passageiros se libertaram do corpo físico sem nenhum contratempo, devido a créditos que possuíam. Outros permaneceram ligados aos restos mortais, horas ou dias, tempo exigido para se liberarem das energias vitais grosseiras a que estavam acostumados. Outros ainda procuraram o autoanestesiamento, dormir sono profundo e demorado, sem vontade de acordar jamais e enfrentar a realidade sofrida. Os que não encararam a morte com pavor, por possuírem certa paz de consciência, mesmo de corpos físicos explodidos, breves se restabeleceram. Esse irmão que estou observando, está totalmente alucinado. Ele vê os pedaços do seu corpo pendurados em árvores. Na confusão mental em que se encontra, sente-se fragmentado e ao mesmo tempo vivo. Põe a mão no corpo e sente a falta dos pedaços, procura então pelos órgãos. Ali o fígado, acolá a perna. Os mentores colocam a mão sobre a sua cabeça e ele adormece. Então, coisa interessante, os pedaços voltam a se unir. Quando ele desperta sobressaltado, as partes reunidas se separam. É como se ele explodisse a cada vez que lembra do fato. O tratamento neste caso será mais mental que artesanal, pois é inútil unir os órgãos sem a pacificação da mente. A primeira batalha é convencê-lo de que está vivo. Ele não vai acreditar, mas isso irá persistir, como uma espécie de lavagem cerebral, até que fique convencido da sua imortalidade. O trabalho será longo e árduo para ele. Acredito que, com essas observações, podemos concluir que Paulo de Tarso, detentor de muitos méritos, conhecedor do perispírito, a que chamava de corpo espiritual, missionário e espírito de elevada hierarquia, não levando nenhum pavor do gênero de morte a que foi submetido, tanto pelo poder mental que possuía quanto pelos conhecimentos adquiridos, teve o seu perispírito imune à lâmina que lhe decepou a cabeça. Em verdade, não é a lâmina que separa a cabeça do corpo, mas o pensamento fixo no poder da lâmina, no efeito que ela causa ao corpo físico. O apóstolo sabia que o corpo perispiritual sobreviveria à morte. E mais, que a verdade liberta dos grilhões da ignorância, que esta pode manter degolado um perispírito e aquela torná-lo harmonioso mesmo quando lhe decepam o envoltório carnal. O degolado interpelado por Kardec, condenado a ser decapitado devido a seu desregramento, homem desvinculado do aspecto religioso e moral, sem nenhuma comiseração para com suas vítimas, sendo ainda desconhecedor do corpo perispiritual em sua complexidade, permaneceu decapitado perispiritualmente, embora sentindo e vive conservando a sua individualidade. Por quê? O fato de ter sido decapitado passou a ser o centro de suas atenções, deixando-o retratar em seu perispírito o foco do seu pensamento. Creio que podemos resumir o capítulo com as palavras de Jesus: a cada um será dado conforme as suas obras. Capítulo 41. O perispírito frente às mortes prematuras. Na problemática do aborto, imagina-te ansiado pelo ingresso em determinada oficina, de cujo salário e experiência necessitas para efeito de aperfeiçoamento e promoção. Alcançando-a pelo concurso de mãos amigas, alimentas a melhor esperança. Em tudo, votos de paz e renovação aguardando o futuro. Entretanto, ainda nesta hipótese, observas-te em profundo abatimento, incapaz de comandar a própria situação. Assemelhas-te ao enfermo exausto, sem recursos para te garantires e sem palavra que te exprima, suplicando em silêncio a compaixão e a bondade daqueles aos quais a sabedoria te confiou a necessidade por algum tempo e a quem prometes reconhecimento e veneração. Mentalizado semelhante painel, reflete no desapontamento e na dor que te tomariam de assalto se te visses inesperadamente debaixo de fria e descaridosa expulsão.
a pancadas de instrumentos cortantes ou a jatos de venenosos agentes químicos. Nessas circunstâncias, que sentimentos te caracterizariam a reação? Mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O perispírito frente às mortes prematuras. 1. A gestação como modelagem. Quando o perispírito é danificado severamente, compromete o espírito em várias encarnações, sempre dolorosas, quando não frustradas, pela impossibilidade da coexistência pacífica com o físico, de vez que a forma defeituosa não é capaz de produzir uma forma harmoniosa. Tal acontece com o suicida, que desejando anular-se evadindo-se do desespero de que é tomado, atira-se sobre os trilhos dos trens, lança-se edifício abaixo, retalha-se a navalha, ingere ácido e demais gêneros dantescos de superlativa dor. Seu perispírito igualmente macerado, marcado com amputações profundas, sob a ação mental que cristalizou o instante agônico, permanece neste estado anos seguidos, necessitando às vezes, de várias encarnações para que haja uma remodelagem ou reestruturação celular. Esse espírito ao encarnar, devido às suas vibrações danosas, pode levar a mãe ao desencarne, intoxicando-lhe o corpo, culminando em tragédia em que ambos padecem. Tal acontecimento, portanto, é de prévia programação no plano espiritual, onde espíritos comprometidos com a lei, aceitam a maternidade nessas condições, resgatando antigas promissórias, cujo débito aguardava na contabilidade divina o instante da quitação. Muitos desses suicidas necessitam de algumas existências momentâneas na carne, sobretudo para o contato físico, ocasião em que ocorre uma rearrumação nas moléculas perispirituais por força da formação do novo corpo, que funciona qual agente modelador, refazendo estruturas antiestruturadas ou retalhadas, sendo esta a causa de muitas mortes prematuras. Apesar de no momento da concepção ligar-se uma forma perispiritual deformada ao óvulo fecundado, ela vai se revestindo com a matéria orgânica, tomando uma forma humana, forçando as deformações a justas correções, no que melhora o aspecto anatômico e fisiológico do conjunto, a cada tentativa de encarnação. Braços atrofiados, pernas ressequidas, cabeça desproporcional. Com as tentativas seguintes, consegue-se a forma adequada. No mais, com o esquecimento promovido pela redução perispiritual, volta a supremacia do instinto de sobrevivência, dos automatismos já conquistados pelo espírito, que são fatores condicionantes secundários a forçar uma modelação segundo as determinações harmoniosas da natureza. 2. O aborto. Qualquer que seja o método utilizado para provocar aborto, este atinge o perispírito do reencarnante. É comum chegarem aos hospitais do plano espiritual crianças com suas feições perispirituais totalmente deformadas, retalhadas, queimadas, esquartejadas, pois as amputações profundas no físico, desde que o espírito as assiste e com elas se envolve entrando na faixa da revolta, vingança ou similares, provocam igualmente amputações no perispírito. Observamos tais crianças alojadas em espécies de berçários, com seus corpos apresentando as características do método abortivo pelo qual passaram. Notamos em particular, uma criança de cerca de 6 meses, apresentando cicatrizes profundas, sob algo, à semelhança de uma incubadora, dotada de canos transparentes onde se via uma substância azulada que recaía sobre seu corpo. O efeito dessa substância, espécie de luz, era provocar a união nas aberturas epidérmicas, que se mostravam delicadas a princípio, qual tênue película, mas aos poucos se adensavam normalizando o tecido cutâneo. A criança reagia e chorava incomodada, qual se sentisse dores profundas. Explicou-me o médico, instrutor, que a atendia, que aquela substância luminosa era um misto do fluido universal com fluido vital, unido a outro tipo de fluido de natureza superior. No mesmo hospital, em outra ala,
Em uma espécie de UTI, crianças deformadas jaziam em profundos sangramentos, colocadas dentro de recipientes, qual se fossem réplicas de um corpo infantil, talhadas em formas para a remodelagem dos seus perispíritos. Muitas delas eram apenas restos que não chegavam a separar-se totalmente, devido à leve película que os unia. A aparência, contudo, era de haverem sido retalhadas ou esquartejadas. Esses pedaços eram colocados na referida forma, que funcionando qual útero artificial promovia uma gestação complementar, onde a médio prazo, fazia surgir a pele, os vasos sanguíneos, as unhas e demais órgãos. É como se um outro perispírito estivesse sendo formado em substituição ao antigo outrora deformado. A mente do espírito, explica o instrutor, em nada interfere no processo modelador, de vez que se encontra em estado semelhante ao como provocado, para que a sua atuação mental traumatizada ou quiçá cristalizada não interfira negativamente na modelagem. Ainda em outra ala, observamos uma criança que se fazia acompanhar por uma sombra de adulto, que a ela se ligava. Esta criança, comentou o instrutor, por ocasião do esquecimento, não perdeu totalmente a consciência. Houve uma redução perispiritual sem a perda total da realidade, o que está provocando grande confusão mental no espírito que ora age como criança e ora procede como adulto. Mas por que ele não passou por um esquecimento total? Ele já desconfiava que seria rejeitado. Sentia-se inseguro e ficou em guarda, na defensiva contra algum gesto agressivo da mãe. Isso dificultou o esquecimento, deixando certas lembranças vivas. Poder-se-ia até dizer que o seu instinto, no setor que zela pela sobrevivência, ficou em alerta, ciente de que adentraria terrenos perigosos ou porto inseguro. A luta entre eles, filho e mãe, já vem de longe, e esta foi mais uma oportunidade perdida no difícil capítulo da reconciliação. Ele deverá passar por um novo processo de esquecimento, total desta vez, para que a sombra que o acompanha, seu corpo mental, igualmente seja reduzida, iniciando o crescimento normal como as crianças encarnadas na Terra o fazem. Porque Deus permitiu o reencarne se já sabia antecipadamente que ocorreria o aborto. Deus não tolhe o livre-arbítrio dos espíritos. Ele sabia que Hitler, Stalin e um sem número de criminosos matariam milhões de pessoas. Como a aprendizagem no presente estágio se faz mais sob os impositivos da dor que pelas diretrizes do amor, cada um colhe o que semeia e aprende como lhe convém. Todavia, casos há em que o basta divino acaba com as querelas e insubordinações aparentemente sem limites. Se Deus não tivesse em mãos as rédeas do universo, nenhuma certeza teríamos de ver concretizados nossos projetos de paz e nossos sonhos de felicidade. 3. Desencarne no período de gestação. Em outro contato com o plano espiritual, observamos uma mulher gestante com várias perfurações à faca. O médico espiritual, Dr. Albert, procedeu ao parto. Através de exame superficial, notamos que as perfurações atingiram a criança, retirada à maneira cesariana e colocada em grande tubo de ensaio. Ela apresentava um braço ressequido no qual destacava-se grande cicatriz. Voltando o olhar para a mãe, notei que seu braço fora decepado, e por apresentar-se cicatrizado à altura da lesão concluí que tal acidente não fora motivado pela arma que a vitimara. Disse o médico, se ele chegasse a reencarnar, todos diriam tratar-se de um problema hereditário. Mas não é. Esses dois espíritos comprometeram-se em encarnações passadas, quando se envolveram em relação culposa com eventos que provocaram vasta cota de sofrimentos a seus irmãos, no que lesaram seus perispíritos. A criança deverá crescer normalmente, e quando atingir a idade de entender a razão de sua deformidade, passará por uma cirurgia reparadora. Deverá saber que aquela lesão é uma consequência de seus atos indignos no passado. A mãe igualmente sofrerá cirurgia restaurando suas perfurações. No mapa kármico dessa mulher,
O acontecimento estava previsto, não como ocorreu. Ela deveria sofrer as perfurações por um acidente, ou por outro método qualquer, só que a previsão não era para esta data enquanto a gestação se efetuava. O homem que a matou, e que é um seu inimigo do passado, apenas precipitou o acontecimento. A criança deveria nascer e resgatar seus débitos. O homicida comprometeu-se por força desse ato impensado a trazer em seu mapa kármico as lesões que provocou a ambos. Continuando a reunião, os espíritos promoveram o desdobramento em um dos médiuns, que é levado a um hospital, espécie de maternidade no plano espiritual, para observações e estudos sobre o perispírito. O médium descreve o que presenciou em tom emocionado. Encontro-me em um hospital. Parece-me especializado em problemas de gestação. Não estou mais usando a roupa com a qual me desdobrei, e sim uma bata lilás. Os técnicos que me acompanham igualmente usam a mesma vestimenta. Estamos observando o caso de uma mulher gestante, já no 6º mês de gravidez, e que desencarnou em um acidente automobilístico. A sala onde me encontro é em tudo semelhante a um centro cirúrgico. A mulher observada encontra-se em uma cama de formato específico para parto, e a sua posição é adequada ao parto normal. Noto que ela sente dor. Diz o técnico, que realmente vai ocorrer o parto, porque ambos desencarnaram com o choque e não conseguiram se desvencilhar um do outro. A mulher não sabe que desencarnou nem vai saber por enquanto. Vejo a criança nascendo, da mesma maneira que os nossos bebês na Terra. Ele já está todo formado. Meu Deus! Que coisa linda! Explicam-me que esse perispírito, devido à redução pela qual passou para ser acoplado ao útero, ao esquecimento a que foi submetido e ao alongamento da gestação fazendo com que ele estivesse apto a viver na Terra, deverá passar por um retorno a um estágio pré-encarnatório, quando era consciente e adulto. Algo como se ele tivesse que esquecer o que esqueceu, voltando a ser simplesmente espírito, aqui no mundo espiritual. Pergunto-lhes a razão de todo esse trabalho, de vez que a criança estava predestinada a não nascer. Respondem que não me precipite, pois saberei de tudo em breve. A criança, prosseguem, vai ter um crescimento diferente daquelas que reencarnam, vivem algum tempo, e desencarnam. Ficará em uma incubadora e seu crescimento será mais rápido por não ter havido uma vinculação com a matéria de maneira prolongada. O crescimento dessa criança será acelerado pelos técnicos, que atuarão em sua mente, fazendo inclusive reassumir a sua personalidade já firmada antes do esquecimento para nascer. Agora respondem à minha indagação anterior. Foi uma prova necessária para esse espírito, em razão de um suicídio cometido por ele no passado. Ele teria que submeter-se ao processo do nascer de novo, somente para harmonizar partes do seu perispírito, o que, graças a Deus, dizem os instrutores, aconteceu. No entanto, ele necessita reencarnar brevemente. Quando estiver despertando aqui no mundo espiritual, ele terá que tentar novamente o reencarne, mas agora com grande probabilidade de sucesso graças à modelagem pela qual passou. Sou levado nesse instante até a mãe da criança. Ela viu o filho. Sente-se aliviada e mostra aquela ternura que toda mãe demonstra ao olhar o filho pela primeira vez. Os técnicos vão submetê-la a um transe hipnótico, para que ela não lembre do ocorrido e possa refazer-se, no que será levada às reuniões mediúnicas para ser auxiliada e tomar conhecimento do seu drama. Ela não poderia receber a notícia do seu desencarne de maneira brusca, afirmam os técnicos. A carga de fluidos tóxicos gerada pela dor e o desespero, sufocaria ela e a criança. 4. O crescimento do perispírito. Perguntei ao instrutor sobre o crescimento do perispírito em crianças. Como ele ocorre no plano espiritual. Após a morte física, o perispírito obedece ao ritmo do crescimento terreno, retomando com o tempo a sua estatura de adulto. As crianças desencarnadas continuam a crescer, despertando a mente e desvencilhando-se da forma reduzida,
na razão direta do seu poder mental. Os espíritos mais evoluídos imprimem à sua vontade uma maior rapidez no crescimento, o que não ocorre com os menos evoluídos. Temos aqui entre nós, técnicos de aceleração do crescimento, onde o perispírito dentro de alguns dias, sai de sua aparência infantil para transformar-se em jovem, como se houvesse envelhecido nesse espaço de tempo, 10 ou 15 anos. Nesse processo, que envolve regressão de memória, o espírito assume seus conhecimentos anteriores. 5. Obsessão pós-aborto. Perguntei ainda qual seria a condição do espírito após ser vítima do aborto, quando tolhida sua encarnação, passando este a proceder como feroz inimigo daquela que lhe seria mãe, iniciando severa obsessão. Ele perseguiria sua mãe como criança ou adulto. E o esquecimento a que fora submetido, permaneceria. Se uma gestação é interrompida, quer no primeiro ou no 9º mês, o espírito é acolhido em hospitais para tratamento e desenvolvimento normais. Contudo, em alguns casos de abortos provocados, notadamente quando não é a primeira vez para aquele espírito, a depender do seu estado evolutivo, ele pode rebelar-se e ficar junto da candidata e fracassada mãe para obsidiá-lo ou não. Casos há em que o ódio gera um desbloqueio no processo de esquecimento, e o espírito, lúcido quanto à realidade do fato, mas, perturbado quanto a seus efeitos, inicia tenaz perseguição. Ocorre algumas vezes nesses casos de mais de uma tentativa frustrada, de o espírito reencarnante, mesmo submetido ao esquecimento, manter-se intimamente de sobreaviso, em expectativa silenciosa, vigilante, como se algum aviso secreto o mantivesse alerta para a culminância do fato. A depressão causada pelo fracasso anterior e a ansiedade que o acompanha não favorecem um esquecimento profundo, permanecendo ele em rogativas mentais à mãe. Caso não seja ouvido em seus apelos, ele pode sintonizar a mágoa e a revolta por ocasião do aborto, gerando este ato, o rompimento do dique que guardava as recordações, desfazendo o esquecimento, pelo menos parcialmente. Em situações como esta, o espírito diante da agressão sofrida, pode ainda imantado a um útero materno, que deveria servir como santuário da vida e não a porta da morte, provocar inúmeros desarranjos no organismo da infeliz que o abrigava, que vão desde hemorragias graves, até parada cardíaca, culminando com o desencarne. Após o seu desligamento, reassumindo o domínio mental de antanho, este lhe faculta mesmo a sua revelia à condição perispiritual anterior, pois a mente sendo artesã do perispírito se faz obedecer em generosa plasticidade. Não é portanto o tempo de gestação que determina ao espírito assumir determinada faixa de idade, e sim, a condição inerente a ele, sua orientação no tempo e no espaço, e ainda o seu relacionamento com os possíveis pais, levando-se em conta as leis de causa e efeito. 6. Gestação frustrada. O aborto provocado, além de gerar problemas físicos na abortadeira, tais como nascimentos prematuros, nascimento de filhos defeituosos, esterilidade, problemas de fator RH, gravidez nas trompas, perfuração do útero caracterizando peritonite, irregularidades na menstruação, tonteiras e dores abdominais, deixa inúmeras sequelas psíquicas nas quais se destacam o remorso, a monoideia motivada pelo crime, a obsessão ou auto-obsessão, angústia, solidão e outras neuroses. Mas pode igualmente, em encarnações posteriores, determinar esterilidade, devido ao desajuste que o aborto provoca no centro genésico. Em alguns casos, a mulher nutrindo o desejo de ser mãe, impregna células reprodutivas com acentuada carga magnética de atração, a qual dirigida pela mente ansiosa, promove o encontro do espermatozoide com o óvulo, ficando a recapitular a cada instante a formação fetal, o que concretiza no plano carnal a criação de um feto sem que haja um espírito. Esse fato obedece às leis da genética,
que condiciona as células a se agruparem gerando uma forma humana. Concorre também para isso a intensa atuação mental da mãe, que auxiliando o processo biológico, faz culminar o nascimento de um ser com vitalidade celular, mas incapacitado de viver devido à ausência do espírito e do perispírito naquele corpo. No sentido inverso, lembramos que a gestação pode não ser levada a termo, o que não é comum, pela recusa deliberada à gravidez, onde a mulher, pela sua atuação mental, desarticula os processos celulares do feto, interferindo negativamente na modelagem do novo corpo, que não consegue, apesar da forma perispiritual, ordenar-se em sua anatomia e fisiologia, sobrevindo-lhe a morte. Nesse caso, a mãe promove o aborto através de sua atuação mental. Se no desejo de ser mãe a mente ajuda na construção e modelação do feto, no sentido oposto, ela desarticula a modelagem, comprometendo-se em futuras encarnações. 7. Consequências do aborto no perispírito da abortadeira. O aborto provoca no perispírito da mulher desarmonias variadas, de repercussões imediatas e posteriores. O chakra esplênico e o genésico são invadidos por toxinas que se acumulam em forma de antígenos, a provocarem futuros retornos à carne, divergências sanguíneas, moléstias nos órgãos genitais, deslocamento da placenta, hipocinesia uterina, salpingite e tuberculose, degeneração cística do córeo, tumores na trompa e no ovário e numerosas patologias catalogadas ou não nos tratados de patogenia das nossas universidades. O espírito guarda em minudências e cores vivas os dramas vividos, aferindo de maneira milimétrica a nossa participação na aventura ou na desgraça, alheia ou nossa, revertendo em felicidade ou desdita a ele incorporadas. Quanto ao perispírito, refletor incorruptível da mente, através das impressões que deixa plasmar em obediência ao seu comandante, o espírito, abre as portas do paraíso e as do inferno, cabendo a cada um a escolha dos caminhos onde deixar impressas suas pegadas. Mas, há séculos os homens sabem que o farol é Jesus. Perde-se quem o abandona. Capítulo 42. Deformação perispiritual pela viciação mental. Dedicadas ao exercício contínuo de tantas ações desarmoniosas, afeitas a tantas inconveniências e inconsequências, comumente durante longas décadas, essas entidades terminam por viciar não apenas a própria mente, como ainda as próprias essências, ou matérias sutis e maleáveis do perispírito, o qual se deforma ante os choques, por assim dizer magnéticos, das vibrações emitidas para o lamentável feito, se afetam ante o domínio mental de tantas garantonhas e desfiguração da forma ideal perispirítica imaginada pela criação. Mal intencionadas e avessas ao bem, tanto se fazem de feias e desagradáveis, deformando voluntariamente o perispírito, no só intuito de infelicitarem o próximo, mistificando-o até a obsessão, através do pavor e da alucinação que infundem, que, depois, quando percebem a conveniência de se deterem, porque prejudicam a si próprias, já não conseguem forças para se refazerem e voltarem ao natural. Divação do Invisível, Ivone Pereira, capítulo 5. Deformação perispiritual pela viciação mental. Em reunião mediúnica, com o objetivo voltado para pesquisa sobre deformações perispirituais, os espíritos promoveram o desdobramento em uma das médiuns, para que ela pudesse averiguar e descrever pequena falange de deformados por viciação mental, com repercussões em seus corpos perispirituais. Os espíritos observados podiam ser classificados como mistificadores obsessores ou simplesmente levianos, pois ainda não haviam conquistado o senso moral adequado e nenhum resquício de fraternidade que lhes guiassem as atitudes, posto que viviam a onerar seus irmãos encarnados e desencarnados que com eles estabelecessem algum grau de sintonia. Os distúrbios causados por esses espíritos a quem lhes fosse simpático, iam desde a simples sensação de medo, até a loucura completa,
motivada pela observação constante de suas deformações, resultando daí mal-estar crescente e sufocante. Muitos que lhes sofriam a incômoda presença, nenhum prejuízo lhes causaram, sendo motivo da pressão que suportavam, a simples simpatia que demonstravam em observá-los, filha do descuido e da imprevidência. Como existem vigilantes tanto entre encarnados como em meio aos desencarnados, formando legiões que se apresentam surdas ao conselho da vigilância e da oração, existem também aqueles que lhes aproveitam o relaxamento para estabelecer intercâmbio que, em última análise, constitui-se em aula prática ministrada pela dor, utilizada como processo pedagógico na aquisição da lucidez espiritual. Eis como a médium descreve o que observa: estou vendo pequenos seres, como se fossem anões, cada um deles portando diferentes tipos de anomalias, umas engraçadas e outras estranhas. Os instrutores me explicam que todas as deformações a que assisto foram provocadas por inúmeras brincadeiras maldosas e leviandades que os mesmos são hábeis em ministrar a quem lhe sintonize. Como vocês sabem, diz o instrutor, o perispírito é extremamente sensível aos comandos mentais. Esses irmãos, pela continuada imitação de pobres aleijados, de quem zombam, pelas caretas que fazem para assustar ou divertirem-se, pela tendência em se fazerem notar pelo que apresentam de bizarro ou grotesco, e pela irresponsabilidade generalizada com que tratam a vida, terminaram por viciar a mente, e por via de consequência a forma perispiritual que lhes obedece à regência. Essa forma atual que cada um apresenta, é a mesma que foi plasmada para prejudicar a seus irmãos e que agora, só através de longo curso de educação mental e cirurgias reparadoras conseguirão modificá-la. Os espíritos nos recomendam manter um padrão vibratório elevado, pois os irmãos que estamos observando são hábeis em sugestionar as pessoas. Eles apresentam formas muito engraçadas. Alguns com as pernas enormes e muito finas, de corpo volumoso, e outros, ao contrário, apresentam pernas muito grossas e corpo muito fino. Há os que se encontram totalmente deformados e já perderam a forma humana. Estamos em uma espécie de galpão, e ao meu lado, dois instrutores me orientam nas observações. Concentro minha atenção em um espírito de braços curtos, como aqueles deformados que sofreram efeito da talidomida. Interessante é que, esses braços saem da barriga. Um dos instrutores pede que apure mais a visão na observação a que me atenho. Coloca a mão em minha vista e percebo como se ocorresse uma ampliação no poder visual. Percebo a figura de um rapaz, muito bonito e de corpo normal. Essa figura aparece como se fosse em tela cinematográfica e é uma imagem retirada da mente desse espírito. É a imagem do seu perispírito antes da deformação? Sim. Observo que ele, quando encarnado, maltratava muito as pessoas. Fazia brincadeiras maldosas, criava cenas como se fosse deformado, imitava os paralíticos em gozação descaridosa, no que recebia petardos mentais destes, que em pragas silenciosas, mas altamente nocivas, solicitavam para ele, o infeliz gozador, uma deformação semelhante. Quando esse rapaz desencarnou, continuou mesmo crítico, leviano, maldoso e zombador das mazelas alheias, sobre as quais lançava o seu material de combustão, abrindo chagas putrescentes. De tantas formas mentalizar e imitar, terminou por entortar uma perna, após esforçar-se por aprimorar a imitação de um capenga. A mentalização forçou a sua perna a apresentar o defeito que não mais lhe obedeceu ao retorno. Quanto mais tentava modificar o seu estado, no esforço de retornar à normalidade, mais deformava o perispírito, pois a cada modelagem, novos defeitos se seguiam, devido à sua mente agora portar o pavor das deformações que se sucediam. Explica o instrutor, que nesse caso, somente cirurgias reparadoras e a educação mental poderão resolver tal dilema. Eles são levados a escolas, para tratamentos semelhantes a uma fisioterapia, onde exercitam o perispírito.
É realmente como uma fisioterapia. Observo alguns aparelhos onde alguns deles fazem exercícios nas pernas, nos braços, mas isso não é o suficiente, dizem. Além desse tratamento aqui ministrado, seguem-se aulas de educação corporal e mental. Alguns mais conscientes do seu caso, conseguem modificar partes do perispírito, mas outros necessitam de cirurgia reparadora. Observa um jovem que possui parte do pulso presa ao ombro, como se estivesse colada. O seu braço é normal, mas ela não consegue esticá-lo. Nesse caso específico, dizem os técnicos, será necessária uma cirurgia, para que ele sinta o desmembramento através da incisão ministrada, levada a efeito através de um bisturi. Pedem para que você escreva no final desse capítulo, que todo aquele que faz o mal é escravo do mal que faz, sendo impossível liberar-se de tal escravidão, sem antes percorrer os difíceis túneis do sofrimento que liberta do amor que redime para a vida imortal. Capítulo 43. O perispírito frente ao suicídio. Eu via por aqui, por ali, estes traduzindo, de quando em cacoetes nervosos, as ânsias do enforcamento, esforçando-se, com gestos instintivos, altamente emocionantes, por livrarem o pescoço, entumecido e violáceo dos farrapos de cordas ou de panos, que se refletiam nas repercussões perispirituais, em vista das desarmoniosas vibrações mentais que permanecia torturando-os. Aqueles, indo e vindo como loucos, em correrias espantosas, bradando por socorro em gritos estentóricos, julgando-se de momento a momento, envolvidos em chamas, apavorando-se com o fogo que lhes devorava o corpo físico e que, desde então, ardia sem tréguas nas sensibilidades semimateriais do perispírito. Estes últimos, porém, eu notava serem, geralmente, mulheres. Eis que apareciam outros ainda, o peito ou o ouvido, ou a garganta banhados em sangue, sangue inalterável, permanente, que nada conseguia verdadeiramente fazer desaparecer da sutileza do físico espiritual senão a reencarnação expiatória e reparadora. Tais infelizes, além das múltiplas modalidades de penúrias por que se viam atacados, deixavam-se estar preocupados sempre, a tentarem estancar aquele sangue jorrante, ora com as mãos, ora com as vestes ou outra qualquer coisa que supunham ao alcance, sem no entanto jamais o conseguirem, pois tratava-se de um deplorável estado mental, que os incomodava e impressionava até o desespero. Memórias de um suicida, psicografia de Ivone Pereira, capítulo 2, pág. 45. O perispírito frente ao suicídio. 1. O validador. Quando o espírito desencarna, ainda traz consigo fluidos animalizados, bem como determinadas substâncias adquiridas pelo hábito alimentar e toxinas outras em seu perispírito, das quais necessita liberar-se para a convivência harmoniosa no novo meio, o qual exigirá do seu organismo um metabolismo menos adensado, embora igualmente complexo. A depender do gênero de vida e de morte, que em última instância são reflexos do estágio moral de cada ser, este poderá passar apenas algumas horas, em região compatível com a densidade do seu perispírito e do seu estado mental, vibratório e moral, desvencilhando-se da vitalidade e demais fluidos anímicos. Cortada a âncora que nos retém as ondas da matéria, encontramos o mar alto da espiritualidade. Este é o destino irrevogável de todos. Mas, o porto que cada um encontra depende de como navegou em vida. Por esta razão, há os que passam dias, meses, anos nesse penoso drama, como acontece aos suicidas, o qual geralmente corresponde ao tempo que lhe amputou de si mesmo, encurtando o calendário imposto ao seu retorno, para uma programação reencarnatória que trazia o selo do seu compromisso de honra. Essa diminuição de tempo na matéria quando em caráter culposo, tal é o caso dos viciados que impõem grande desgaste aos seus fluidos vitais e ao seu perispírito,
E dos suicidas, os excluem da espiritualidade propriamente dita, pois não são livres para percorrê-la, limitando-se à região própria, ponto de convergência de mentes atormentadas, que se aglutinam pelo fenômeno da sintonia. Passam então por sofrimentos atrozes, pois que ao tormento de um, adicionam-se as vibrações dos seus iguais, como se houvesse a repercussão dos sofrimentos sobre o sofrimento, resultando num somatório, cujo limite, ou ponto de albergue, é a loucura completa sem perder a consciência. Assim é o vale da dor, o vale dos suicidas, indescritível pela linguagem humana, incompreensível em sua essência para aqueles que lá não pernoitaram como vítimas, e que por tal sorte devem agradecer e louvar a Deus a assistência e a proteção. No vale da dor, cada habitante traz os estigmas do sofrimento lancinante e enlouquecedor. São como fantasmas, que carregam em seus semblantes o lodo, a lama das sepulturas, farrapos, coágulos sanguíneos e igualmente o sangue que jamais cessa de jorrar, movimentando-se sem destino aparente sobre solo pestilento, sem vegetação ou flores, sob o céu escuro, como se constantes rolos de fumaça espessa encobrissem o sol. Assustam-se a cada momento ao assistirem cenas de afogamentos, enforcamentos, tochas humanas, estampidos de armas de fogo, esgares, vísceras expostas daqueles que ingeriram o ácido que corrói as entranhas. É que o suicida, vibrando poderosamente na imagem retida na memória, formada no instante dramático do suicídio, materializa no ambiente, desde a forca na qual se deixou aprisionar o infeliz que nela se mostra com os olhos assaltadas órbitas, ao barulho e estalar de ossos em trituramento sob os comboios, retalhando não apenas o corpo, mas igualmente o perispírito, daquele que, como última e verdadeira desgraça da vida, perdeu a esperança e a fé naquele que o criou e ama. Em muitas situações, antes de serem transportados ao vale, o auxílio imediato é subtraído, porque o seu desequilíbrio gera absoluta incapacidade de sintonia mental, ficando os amigos espirituais apenas a vigiá-lo em caridosa expectativa. André Luiz, em seu livro Missionários da Luz, cita-nos o caso de Raul, que havendo praticado o suicídio, dissimulando sob a farsa de um assassinato, ficou jogado sobre poça de sangue, quando um bando composto por dezenas de espíritos delinquentes, dele abusou, vampirizando-lhe os fluidos vitais, deslocando-o para outros sítios, reefetuando-se o resgate quando as condições favoreciam o êxito da empreitada. Por sua vez, Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, narrando um caso de obsessão de desfecho suicida, descreve o local onde houvera 2 suicídios, estando os 2 espíritos ainda no local da tragédia. Um deles vagava a bradar por socorro, pois despedaçara o crânio com um tiro, e o outro permanecia desmaiado, em coma, devido ao choque brutal do envenenamento, ocorrido há mais de 10 meses. A dor. Como descrevê-la quando atinge proporções inimagináveis ao desvincular-se da fé e da esperança? Ó Deus! Inspira aquele que tudo tem de material, ao transeunte absorto, ao religioso, ao indigente, ao solitário, ao contente, ao sofredor, ao poeta, ao romântico orar por tais irmãos, porque sabemos ser o único auxílio capaz de minorar a dor, balsamizar o sofrimento, suavizar a loucura, para que um dia possa nascer no vale sombrio uma roseira sem que suas rosas sejam imediatamente fulminadas pelas vibrações da dor. 2. A cristalização do pensamento. Todo suicida grava de maneira marcante a imagem trágica do seu ato trágico. Estaciona a mente no instante sofrido da fuga, que se constitui em registro da fragilidade de que é dotado frente às suas aflições, para ele intermináveis e superlativas. Essa cristalização da imagem, em muito dificulta todo e qualquer tratamento perispiritual, pois não dá margem a que nenhuma outra, ou motivação qualquer se lhe sobreponha, desviando a ótica do cerne do seu problema.
Como a modelagem perispiritual requer atuação mental do espírito, que a mantém ou desfaz, fácil se torna entender por que o suicida é um paciente de difícil tratamento e de torturada aparência. Como terapia básica, os técnicos procedem a tratamentos